Ociosidade. Silêncio da alma ou fuga do propósito? Neste audiolivro transformador, onde você é conduzido a uma jornada profunda sobre os diversos significados da ociosidade. Longe de ser apenas ausência de ação, ela pode revelar-se um reflexo da alma ferida, um portal para o autoconhecimento ou até mesmo uma fuga espiritual disfarçada de contemplação. Com sensibilidade, sabedoria e espiritualidade, o texto convida à escuta interior e ao despertar consciente. Cada frase lança luz sobre as nuances da pausa, oferecendo caminhos de reflexão, cura e reconexão com o propósito existencial. Vivemos em uma era marcada pela velocidade, pela exigência constante de produtividade e por um culto ao fazer. Nesse cenário, a ociosidade tornou-se quase um tabu, um estado mal visto, incompreendido e frequentemente julgado. No entanto, será que parar é sempre sinal de fraqueza? Será que não fazer é sinônimo de não ser? Esta reflexão nasce do desejo de investigar essas questões com profundidade e compaixão. Aqui você encontrará não apenas argumentos, mas também sentidos, não apenas reflexões filosóficas, mas toques da alma, um convite à pausa consciente, à escuta interior e à reconciliação com os próprios ritmos. Inspirado em fontes espirituais, filosóficas e psicológicas, este audiolivro propõe uma releitura da ociosidade, um olhar que enxerga, por trás da imobilidade aparente, mensagens sutis e possibilidades de renascimento. Aqui apresentamos a ociosidade não como um erro ou falha, mas como uma oportunidade de escuta e autoconhecimento. Com essa cultura que idolatra o movimento, a pausa se torna incômoda e, justamente por isso, reveladora. Ao longo desta viagem, você é convidado a reconsiderar a maneira como encara o tempo ocioso, enxergando-o não como perda, mas como possibilidade. É lançada também as bases para uma jornada espiritual e filosófica que se desenvolverá em cada etapa seguinte. Há um silêncio que fala, um vazio que revela, uma pausa que não paralisa, mas ensina. Na quietude, a alma sussurra verdades que o ruído do mundo não permite ouvir. É preciso parar para escutar, é preciso escutar para renascer. Que esta audição seja tua escuta, que tua escuta seja teu recomeço. Viaje conosco nesta viagem reflexiva, rumo a outros patamares de compreensão de nós mesmos e da vida. O silêncio que grita. A ociosidade no tempo da pressa. Vivemos em um mundo que valoriza o movimento constante. O fazer tornou-se uma espécie de métrica para a existência. Você está fazendo o quê? Tornou-se mais importante do que como você está. Nesse cenário, a ociosidade é vista quase como um pecado moderno, uma falha moral, uma perda de tempo. Mas, será mesmo que a ociosidade é apenas isso? Em meio ao barulho das metas, das notificações, das obrigações, a ociosidade se apresenta como um silêncio desconfortável. Ela é como uma pausa forçada no meio de uma sinfonia acelerada. E exatamente por isso, ela nos convida, ou nos obriga, a escutar aquilo que normalmente abafamos com ocupações. Talvez o desconforto com a ociosidade não esteja no tempo livre em si, mas no que ele revela, quando não há mais tarefas para cumprir, máscaras para vestir, papéis para representar. O que resta? Quem somos quando não estamos fazendo? Esta reflexão é mais que um mergulho em um tema cotidiano, é um convite à escuta profunda. A ociosidade pode ser a sombra do vazio existencial, ou o campo fértil do despertar espiritual. Pode ser fuga ou descanso, perdição ou semente. Tudo depende da consciência que habita esse tempo de pausa. Não se trata aqui de fazer apologia ao não fazer, tampouco de condenar a pausa. O que buscamos é olhar a ociosidade com os olhos da alma,
para além dos julgamentos culturais e das exigências da produtividade. Vamos explorar suas raízes, seus efeitos, suas possibilidades. Nos próximos minutos, você será conduzido por caminhos filosóficos, espirituais e humanos que revelarão a ociosidade sob ângulos muitas vezes ignorados. Cada capítulo desta jornada tocará um aspecto essencial, desde o vazio emocional que paralisa até a potência criativa que pode emergir do silêncio, da fuga inconsciente até a escolha deliberada de repousar com propósito. Prepare-se para reconhecer partes de si mesmo nesse espelho da pausa. Talvez, ao final desta reflexão, você descubra que a ociosidade não é o problema, mas sim o que fazemos com ela. A ociosidade, como sintoma interior, quando o vazio interior se torna inércia exterior. Há momentos em que a vida parece estagnar, dias em que o corpo está presente, mas a alma parece distante. Tarefas simples tornam-se pesadas, compromissos perdem o sentido. Um cansaço inexplicável nos envolve, não apenas físico, mas existencial. A isso damos o nome de ociosidade. Mas será que estamos falando apenas de falta de ação? A ociosidade, muitas vezes, não nasce da preguiça, mas da dor. Uma dor silenciosa, profunda, que nem sempre sabemos nomear. Pode ser uma tristeza não acolhida, um trauma não elaborado, um sonho abandonado. À primeira vista, parece apenas uma escolha de não fazer. Mas por trás da inércia, muitas vezes, há uma alma exausta, ferida ou perdida. Vivemos cercados por exigências externas. Desde pequenos, aprendemos que precisamos ser produtivos, eficientes, competitivos. Raramente alguém nos ensina a olhar para dentro, a escutar o que se passa no campo invisível da alma. E quando essa dimensão interior adoece, o reflexo se manifesta no corpo, nas emoções, nas relações e, sim, também na ação, ou melhor, na falta dela. Imagine uma planta que deixa de florescer. Você pode tentar regá-la, podá-la, mudar o vaso, mas se as raízes estiverem feridas, nada prospera. Assim somos nós. Quando nossa raiz espiritual está desconectada, tudo ao redor se torna estéril. E o que chamamos de ociosidade é muitas vezes o sintoma visível de uma ferida invisível. É importante observar que essa paralisia pode se apresentar em diferentes formas. Para alguns, ela vem como apatia, uma falta de motivação que paralisa. Para outros, como ansiedade disfarçada, uma agitação improdutiva, uma sequência de atividades vazias que apenas mascaram o vazio. Há ainda aqueles que se mantêm aparentemente ativos, mas cuja alma está completamente ociosa. São pessoas que produzem, trabalham, cuidam dos outros, mas vivem uma desconexão profunda de si mesmas. A ociosidade, nesse caso, é interior, um abismo entre o fazer e o ser. O que todas essas manifestações têm em comum é a falta de presença verdadeira. A alma não está ali. E onde a alma não habita, a vida não floresce. Olhar para a ociosidade como sintoma interior exige coragem, exige que paremos de nos julgar preguiçosos, inúteis ou desmotivados e passemos a nos perguntar: o que dentro de mim precisa ser ouvido? Essa pergunta é chave, porque a verdadeira transformação não virá de tentar fazer mais, ser mais produtivo ou preencher o tempo com tarefas. A mudança começa quando damos atenção ao que o silêncio quer nos dizer. Em muitas tradições espirituais, o silêncio é sagrado. Ele é visto como um mestre invisível que revela o que a pressa esconde. Mas na sociedade moderna, temos medo desse silêncio, medo do que ele possa trazer à tona. Por isso, fugimos, corremos para distrações, tarefas, compromissos ou mergulhamos na inércia. Ambas são formas de não escutar. Quando a ociosidade surge, o primeiro impulso é combatê-la. Tentamos nos forçar a agir, a produzir, a voltar ao normal. Mas talvez o convite seja outro.
Talvez seja a hora de pausar, respirar fundo e perguntar com sinceridade: o que esta pausa está tentando me mostrar? Pode ser que a resposta revele um caminho novo, uma ferida a ser curada, um ciclo que precisa ser encerrado, uma verdade que foi ignorada por tempo demais. A ociosidade, então, deixa de ser inimiga e torna-se mensageira. Ela nos mostra onde estamos perdendo o sentido, onde deixamos de escutar a alma, e isso é profundamente espiritual. Na filosofia já se dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. A ociosidade pode ser o portal desse autoconhecimento, se tivermos a coragem de atravessá-lo. Não se trata de romantizar a paralisia, mas de compreendê-la, de enxergar que, antes de exigir ação, precisamos oferecer escuta. Antes de sair fazendo, precisamos voltar a sentir e, principalmente, voltar a ser. Descanso ou fuga? A linha tênue. Entre o repouso consciente e a paralisia da alma. Vivemos em uma cultura que não valoriza verdadeiramente o descanso. Há uma glorificação do esforço, da produtividade, da ocupação constante. E assim, quando paramos, sentimos culpa. Quando descansamos, nos sentimos em débito, como se a pausa fosse uma traição ao ideal de eficiência. Por isso, muitos confundem descanso com ociosidade e vice-versa, mas esses dois estados não são iguais, e entender essa diferença é essencial para a saúde da alma. O descanso verdadeiro é um ato de consciência. Ele nasce de uma escuta interna que reconhece os próprios limites. É o corpo dizendo: preciso parar, e a alma concordando. O descanso é um encontro consigo mesmo, um retorno à base, uma pausa que regenera não apenas o corpo físico, mas também os pensamentos, as emoções, a energia espiritual. Já a ociosidade, quando movida pela fuga, tem outra raiz. Ela não nasce do autocuidado, mas da exaustão não reconhecida. É um parar por desistência, uma paralisia interior que não se propõe a curar, mas apenas a se afastar da dor. Muitas vezes, é o silêncio cheio de gritos, a imobilidade cheia de conflitos ocultos. Descansar é repousar em paz. Ocioso, quando perdido em fuga, é repousar em inquietude. E aqui reside uma linha tênue, porque de fora, os dois estados podem parecer semelhantes, mas por dentro, a diferença é abismal. Quando descansamos verdadeiramente, sentimos alívio, a respiração se aprofunda, o corpo relaxa, a mente se acalma. Após esse descanso, sentimos vontade de viver novamente. É como uma terra irrigada após a seca, pronta para florescer. Na ociosidade estagnante, o tempo parece não passar. O corpo pode estar deitado, mas a mente gira sem rumo. Há cansaço mesmo depois de horas sem fazer nada. Há peso, há culpa, há confusão. Não há clareza nem paz. Apenas um silêncio que pesa, ao invés de curar. Esse estado pode ser perigoso, porque muitas vezes é confundido com momento de autocuidado. A pessoa acredita que está se dando uma pausa necessária, mas, na verdade, está presa em um ciclo de fuga emocional. Evita encarar feridas, evita tomar decisões, evita olhar para dentro. Isso não quer dizer que o descanso deva sempre ser ativo. Muito pelo contrário, o descanso mais profundo, muitas vezes, acontece no ócio voluntário e consciente, quando nos sentamos para meditar, quando contemplamos uma paisagem sem pressa, quando ouvimos uma música com o coração aberto, ou quando simplesmente deixamos o tempo passar em silêncio, sem culpa. Isso é repouso com alma. Um dos maiores desafios espirituais dos tempos atuais é reaprender a descansar, não como recompensa por um trabalho duro, mas como parte integrante da existência. Descansar é permitir-se ser, é libertar-se da necessidade de justificar cada minuto vivido. As tradições espirituais sempre valorizaram o descanso,
o sábado sagrado, o retiro, o silêncio monástico, tudo isso aponta para a necessidade humana de pausar. Mas, diferentemente da ociosidade paralisante, essas pausas são carregadas de intenção. Elas têm alma, propósito, direção. São tempos vazios, apenas na aparência. Internamente, são profundamente férteis. A sabedoria oriental nos ensina sobre o Wu Wei, conceito taoísta que pode ser traduzido como não agir ou ação sem esforço. Mas não se trata de preguiça. É a ação que nasce do alinhamento com o fluxo da vida. É o descanso ativo, consciente, conectado ao todo. Da mesma forma, o descanso verdadeiro é cheio de sentido, mesmo sem atividade. Ele é um mergulho no ser, e não uma fuga do fazer. Ele é a pausa que prepara para o novo, e não a desistência diante do velho. Por isso, ao nos vermos em estados de aparente ociosidade, é essencial perguntar: estou descansando ou estou fugindo? Essa pergunta, quando feita com sinceridade, pode revelar verdades ocultas. Pode nos mostrar que o que chamamos de descanso é, na verdade, uma desconexão. Ou pode nos confirmar que sim, precisamos pausar e que isso é sagrado. É preciso acolher com compaixão nossos momentos de inércia, mas também é preciso cultivá-los com consciência. A diferença entre descanso e ociosidade não está na aparência, mas na intenção. Está na qualidade da presença, está na escuta interior que antecede a pausa e na renovação que se segue a ela. Ociosidade criativa, o solo, onde floresce o novo. O não fazer como espaço fértil para o florescimento da alma. A cultura moderna nos ensinou que valor está sempre associado à produtividade. Desde a infância, somos premiados por fazer mais, entregar mais, ser mais eficazes. Mas o que dizer daqueles momentos em que não fazemos nada? Seriam eles inúteis? Ou estariam eles carregados de um outro tipo de sabedoria? Existe uma forma de ociosidade que não é estagnação, mas gestação. É o que se chama de ócio criativo, uma pausa carregada de intenção, contemplação e conexão. É nesse espaço de não fazer que muitas das grandes ideias da humanidade nasceram. É ali que brotam as intuições mais profundas, as soluções mais elegantes, os caminhos antes invisíveis. A ociosidade criativa não é perda de tempo, é escuta profunda do tempo interno. Ela acontece quando silenciamos o ruído do mundo para ouvir o sussurro da alma. É o espaço onde o espírito encontra liberdade para expressar-se, onde o ser humano, livre das pressões da performance, redescobre sua capacidade de imaginar, sonhar e criar. Grandes mestres espirituais e artistas sempre souberam disso. Leonardo da Vinci passava longos períodos apenas observando. Mozart compunha mentalmente em silêncio antes de tocar. Jesus recolheu-se ao deserto. Buda meditou sob a árvore da iluminação. Esses não foram tempos vazios, foram tempos de fertilidade profunda. A natureza é a maior mestra da pausa produtiva. Antes da primavera, a terra se aquieta, as sementes descansam na escuridão. O frio do inverno prepara o solo. Nada parece acontecer, mas tudo está sendo gestado. Assim também é com a alma. Em certos momentos, precisamos permitir o vazio para que o novo possa emergir. Muitos temem esse tipo de ociosidade porque ela não tem garantias. Ela não oferece resultados imediatos. É uma confiança no invisível, um acreditar que, mesmo na ausência de ação aparente, algo está sendo movimentado dentro de nós. É uma entrega. Para experimentar o ócio criativo, é preciso coragem. Coragem de sair do piloto automático. Coragem de resistir à tentação de preencher cada minuto com uma atividade. Coragem de enfrentar o desconforto do silêncio. E, acima de tudo, coragem de escutar a si mesmo, sem filtros, sem pressa, sem distrações. Esse tipo de pausa
nos reconecta com o que temos de mais autêntico, traz à tona memórias, desejos esquecidos, intuições profundas. Muitas vezes, soluções para problemas antigos surgem exatamente quando desistimos de forçá-las. O insight criativo não vem com esforço, mas com entrega. A espiritualidade, em sua essência, sempre reconheceu o poder transformador da quietude. O silêncio é tratado como sacramento, o vazio como plenitude, o não fazer como um estado de profundo ser. O poeta Rainer Maria Rilke dizia: "Você precisa viver em perguntas." O ócio criativo nos coloca nesse lugar, onde as respostas ainda não chegaram, mas onde as perguntas podem finalmente respirar. Ele nos tira da lógica do controle e nos coloca na lógica da escuta. Ao contrário da ociosidade estagnante, que nos aprisiona na apatia, o ócio criativo nos liberta. Liberta das expectativas externas, das exigências autoimpostas, do tempo linear. Ele nos devolve a dimensão do mistério, do sagrado, do espontâneo. Imagine uma folha de papel em branco. Para muitos, ela representa o nada. Para o Criador, representa todas as possibilidades. Assim, é o tempo de ócio, um espaço não preenchido que pode abrigar o nascimento do inédito. Mas para que isso aconteça, é necessário dar valor a esses momentos, honrá-los, protegê-los. Em uma sociedade que exige resultados imediatos, precisamos aprender a defender nossos espaços de criação interior. São eles que alimentam nossa alma. Não há espiritualidade verdadeira sem espaços de silêncio. Não há criatividade genuína sem intervalos de escuta. O ócio criativo é ponte entre as duas dimensões, espiritual e criadora. Ele é terreno fértil, onde a alma respira e floresce. A boa notícia é que todos podemos acessá-lo. Não é preciso ser artista, filósofo ou místico. Basta reservar momentos sem obrigação, caminhar sem destino, sentar-se à beira de si mesmo e escutar. É simples, mas profundamente transformador. E se, ao invés de culpar-se por não fazer nada, você começasse a honrar esses momentos como parte essencial do seu processo de vida? E se você visse o tempo sem ação como um intervalo onde o invisível se prepara para se tornar visível? Quando a ociosidade é fuga espiritual, a paralisia disfarçada de espera e o conforto que adia o despertar. A ociosidade pode ser fértil, como vimos, pode ser espaço criador, tempo sagrado, solo de renovação. Mas há também uma ociosidade que é perigosa, porque se disfarça de descanso, de espiritualidade, de contemplação. Trata-se da ociosidade que, no fundo, é fuga, uma forma elegante de evitar a vida, os compromissos da alma e os chamados da consciência. Essa forma de ociosidade não é apenas inércia, ela é anestesia, um adormecer disfarçado de paz. É quando deixamos de agir, de escolher, de participar da existência, acreditando que estamos esperando o momento certo ou dando tempo ao universo. Mas, na verdade, estamos fugindo de nós mesmos. É preciso sensibilidade espiritual para perceber quando estamos caindo nesse tipo de armadilha. Ela é sutil, silenciosa e muitas vezes vem acompanhada de discursos lindos. Tudo tem seu tempo. Estou esperando um sinal. Não quero forçar nada. Embora essas frases possam ser verdadeiras em certos contextos, também podem servir de escudo para a covardia existencial. A fuga espiritual por meio da ociosidade se manifesta quando nos recusamos a agir, mesmo ouvindo o chamado interno, quando nos escondemos atrás de discursos para evitar mudanças que sabemos serem necessárias, quando evitamos o incômodo do movimento, do encontro, do enfrentamento da sombra. O grande perigo dessa ociosidade disfarçada é que ela dá uma falsa sensação de segurança. Sentimos que estamos em paz, quando, na verdade, estamos apenas paralisados. Sentimos que estamos em conexão,
quando estamos, na verdade, nos desconectando de tudo que exige entrega real. É comum ver pessoas nessa situação afirmarem: estou em um momento de silêncio interior, mas se investigarmos com carinho, veremos que esse silêncio é muitas vezes medo. Medo de agir, medo de mudar, medo de sofrer, medo de falhar. E o medo, quando não reconhecido, se transforma em auto-engano. A espiritualidade autêntica nunca é fuga, ela é presença. Ela não exclui a ação, mas a orienta. Ela não paralisa, ela liberta. Mesmo quando convida à pausa, é uma pausa viva, carregada de propósito, de escuta, de preparo. Não é uma espera passiva, mas uma vigília consciente. A fuga espiritual, por outro lado, é como um nevoeiro que envolve a alma. Ela nos faz acreditar que estamos evoluindo, quando estamos apenas nos escondendo. Ela nos leva a substituir a transformação real por discursos bonitos e práticas vazias de significado. Esse tipo de ociosidade espiritualizada muitas vezes nasce do cansaço. De tanto lutar, a alma se cansa e, em vez de buscar refúgio no sagrado, busca anestesia no vazio. Ela para, mas não para descansar, para se proteger da dor, para não ter que tentar mais. É aí que surgem os excessos de consumo espiritual. Vídeos, cursos, livros, mensagens inspiradoras. Tudo parece muito bonito, mas não há prática real. Não há compromisso com a própria transformação. Há apenas um consumo de ideias que preenchem o tempo, mas não nutrem a alma. O verdadeiro caminho espiritual exige ação. Não necessariamente ação externa, mas movimento interno. Enfrentar feridas, perdoar, sair da zona de conforto, silenciar a mente, ouvir a intuição, tomar decisões difíceis. Isso é trabalho espiritual. Isso é viver com presença, ficar imóvel diante da vida, esperando que algo mude sem que nos transformemos, é ilusão. É como querer que o jardim floresça sem regá-lo, sem cuidar da terra, sem plantar. A vida responde ao nosso movimento. A graça chega quando abrimos espaço. A ociosidade como fuga nos impede de abrir esse espaço. Ela nos aprisiona em uma zona de conforto disfarçada de serenidade. Mas basta uma provocação, um chamado, uma crise, e o disfarce cai. E vemos que, na verdade, não estávamos em paz. Estávamos apenas adormecidos. Há um momento em que o despertar se torna inevitável. A alma, cansada de esperar, começa a gritar. Os sinais se multiplicam, as oportunidades desaparecem, as dores aumentam, a vida nos sacode, e então percebemos que fomos nós que deixamos de nos mover, que a espera, na verdade, era medo. Mas há também boas notícias. Sempre é tempo de acordar. Sempre é tempo de sair da ociosidade estagnante e voltar ao caminho. Basta um passo, uma escolha, uma decisão. Pergunte-se: o que dentro de mim está sendo adiado? Onde estou usando a espiritualidade para evitar o confronto com minha própria verdade? Em que ponto da minha vida estou paralisado, esperando que algo mude sem que eu mude primeiro? Responder a essas perguntas com sinceridade é o início da libertação. A espiritualidade real começa no incômodo. Ela floresce na coragem, ela exige verdade. E às vezes, essa verdade aí começa com um reconhecimento. Sim, eu estava fugindo. Mas reconhecer isso não é fracasso, é despertar. É o primeiro passo para a reconexão com a ação alinhada, com a vida vivida em plenitude. Superando a ociosidade estagnante. Do peso da imobilidade à leveza da ação com sentido, chega um momento em que a ociosidade deixa de ser confortável. Aquilo que antes parecia repouso começa a pesar. As horas se tornam longas, os dias repetitivos, a alma inquieta. Esse incômodo não é um castigo, é um chamado, um convite da vida para sair do ciclo de paralisia e voltar a mover-se
não por obrigação, mas por propósito. Superar a ociosidade estagnante não significa preencher a agenda ou entrar em um modo frenético de produtividade. A verdadeira superação começa dentro. É uma mudança de olhar, uma nova postura diante da existência. É o momento em que escolhemos agir com intenção, viver com presença e nos alinhar ao que realmente importa. O primeiro passo para essa transformação é o reconhecimento. Admitir com coragem que estamos estagnados, que algo dentro de nós parou, que por mais que tentemos justificar, há uma desconexão entre nossa ação e nosso sentido. Esse reconhecimento é libertador, porque enquanto negamos, nada muda. Mas quando acolhemos, abrimos espaço para a cura. A seguir, vem o passo mais desafiador: escolher mover-se. E esse movimento não precisa ser grande. Pequenos gestos têm um poder imenso. Uma caminhada consciente, um momento de oração ou meditação, um telefonema para alguém com quem perdemos o contato, um livro aberto com intenção, uma vela acesa com significado. A alma responde a esses sinais. Cada ato simbólico, por menor que pareça, pode acender novamente a chama do propósito. É importante lembrar que o movimento que cura não é o movimento automático, mecânico, compulsivo. Esse tipo de ação pode parecer produtiva, mas apenas mascara a desconexão. O que transforma é o movimento consciente, aquele que nasce da escuta interna e da disposição sincera de viver com alma. Uma prática poderosa é a criação de rituais diários. Eles não precisam ser complexos, podem durar poucos minutos. O essencial é que sejam feitos com presença. Acordar e acender uma vela. Escrever 3 linhas de gratidão. Sentar-se em silêncio por 5 minutos. Beber um chá com atenção plena. Caminhar observando as árvores. Esses gestos, repetidos com intenção, constroem pontes entre o vazio e o sentido. Outra chave para superar a ociosidade estagnante é o serviço. O ato de oferecer-se ao outro, de alguma forma, rompe o ciclo do egoísmo e ativa o fluxo da vida. Não é necessário algo grandioso, um sorriso sincero, uma escuta atenta, um gesto de cuidado. O serviço nos tira de nós mesmos e nos reconecta com a rede da existência. Ele nos lembra que somos parte de algo maior. É também fundamental revisar nossas crenças sobre descanso, valor pessoal e espiritualidade. Pergunte-se: eu acredito que só sou valioso quando estou fazendo algo? Eu descanso com culpa? Eu uso a espiritualidade para evitar responsabilidades? Essas perguntas revelam padrões que nos mantêm na estagnação. Mudar esses padrões exige paciência e compaixão. Não se trata de auto-julgamento, mas de despertar. E cada despertar é um renascimento. À medida que vamos nos movendo com consciência, algo dentro de nós começa a vibrar diferente. A energia vital retorna, o ânimo renasce, as ideias surgem, a criatividade floresce, a espiritualidade deixa de ser teoria e se torna prática viva. A alma volta a habitar o corpo. Esse processo não é linear. Haverá dias de recaída, de desânimo, de dúvida. Mas, se persistirmos, a força interior se consolida. Descobrimos que somos capazes de cuidar de nós mesmos, de renovar nossa fé, de recomeçar quantas vezes forem necessárias. É nesse ponto que o antigo estado de ociosidade dá lugar a um novo modo de viver, um modo mais presente, mais verdadeiro, mais conectado ao que realmente somos. A inércia se transforma em ritmo, a estagnação se transforma em fluxo, e o tempo, antes desperdiçado, se torna sagrado. Do vazio ao renascimento interior. O sentido espiritual da ociosidade e o chamado ao despertar. A ociosidade, como vimos ao longo desta jornada, é muito mais do que a ausência de ação. Ela é um espelho, um portal, uma linguagem silenciosa da alma.
Pode ser sintoma, pode ser refúgio, pode ser revelação. Tudo depende da forma como nos relacionamos com ela. Há momentos em que o não fazer nos salva, momentos em que a pausa é a única resposta possível. E nesses momentos, a ociosidade pode se tornar sagrada, pode nos devolver ao centro, ao coração, à essência, pode curar feridas que a pressa não deixa cicatrizar. Mas há também o risco de nos escondermos nessa pausa, de permanecer tempo demais em um espaço que era provisório, de deixar que o silêncio se transforme em anestesia. A linha é fina e o discernimento é fundamental. Por isso, o grande aprendizado desta reflexão talvez não esteja em fugir da ociosidade, mas em escutá-la, em perguntar: por que estou parado? É medo? É tristeza? É exaustão? É preparação para algo novo? Essas perguntas nos devolvem a consciência e é nela que a transformação começa. Espiritualmente, a ociosidade é uma oportunidade. Ela nos tira da superfície e nos convida à profundidade, nos faz rever escolhas, reconectar com propósitos, redescobrir a beleza do simples. Quando usada com sabedoria, ela não nos afasta da vida, nos aproxima dela. E quando, a partir dessa escuta, escolhemos mover-nos, fazemos isso com sentido. Não nos movemos mais por obrigação, mas por chamado. Não mais para preencher o tempo, mas para expressar a alma. Essa é a verdadeira ação espiritual. Aquela que nasce da presença, da intenção, do amor. Vivemos tempos em que somos chamados a equilibrar ação e contemplação, a respeitar o ritmo da alma, a reconhecer que há um tempo de plantar, um tempo de colher e, sim, um tempo de repousar a terra. Mas nenhum desses tempos é absoluto. Todos fazem parte do ciclo da vida. O importante é que estejamos conscientes, que saibamos quando estamos descansando e quando estamos nos escondendo, que reconheçamos quando é hora de pausar e quando é hora de agir, e que tenhamos a coragem de mudar o estado quando for necessário. A ociosidade pode ser uma bênção quando nos leva à verdade, pode ser uma cura quando nos reconecta com o ser, pode ser um início quando nos prepara para o próximo passo, mas jamais deve ser um fim, porque o espírito humano nasceu para o movimento, para a criação, para a expansão. Se você se reconheceu em algum dos aspectos abordados aqui, saiba, você não está só. Todos nós, em algum momento, experimentamos o peso da imobilidade, mas também todos temos dentro de nós a centelha da transformação, a chama do recomeço, a força silenciosa que nos impulsiona à vida. Honre seus tempos, escute sua alma, acolha sua pausa, mas não se esqueça de voltar. A vida te espera, com amor, com desafios, com beleza e com oportunidades únicas de ser quem você é, em essência, em verdade, em plenitude. A ociosidade foi apenas um trecho do caminho. Agora é tempo de caminhar de novo. Elementos reflexivos. Citações e destaques. A alma não está no fazer, mas na intenção com que se vive o instante. O silêncio é uma linguagem da alma, não ausência de vida. Recomeçar não exige força, exige decisão. A ociosidade foi apenas um trecho do caminho. Agora é tempo de caminhar de novo. A pausa consciente é uma prece que não usa palavras. Perguntas reflexivas. Como compreendo a ociosidade após essa leitura? O que mudou em minha visão? Que espaços silenciosos preciso honrar mais em minha vida? Em que áreas venho esperando por sinais externos quando o impulso já habita dentro de mim? Como posso transformar meus tempos de pausa em momentos de escuta e criação? Qual pequena ação posso começar ainda hoje para me reconectar com o meu propósito? Guia prático espiritual integrador.
Reserve 20 minutos para si. Ouça novamente o que mais tocou você. Em seguida, escreva uma carta simbólica para a sua alma, começando com "Eu te escuto agora". Ao final, escreva uma única frase que represente o novo ciclo que deseja viver. Coloque essa frase em um lugar visível por 21 dias. Reflexões de bolso. O silêncio não nos esvazia, ele nos revela. O descanso com consciência é revolução em um mundo apressado. Fugir da dor é humano. Escutá-la é sagrado. Recomeçar é espiritual. Toda pausa tem um chamado escondido dentro dela. Encerramento afetivo. Se você chegou até aqui, é porque aceitou o convite de olhar para dentro, de escutar pausas, de abraçar silêncios, de rever caminhos e descobrir outros. A jornada que percorremos juntos não foi feita apenas de palavras, mas de sentidos, de toques sutis no espírito, de lampejos de verdade que talvez tenham acendido pequenas luzes em momentos seus, íntimos, invisíveis, mas essenciais. Talvez você tenha se reconhecido em um ou mais momentos desta reflexão. Talvez tenha encontrado conforto, talvez tenha sentido desconforto. Ambos são bênçãos quando nos colocam em movimento. Permita-se descansar quando for hora de descansar e mover-se quando for hora de agir. Que a sua pausa seja viva, que o seu silêncio seja pleno, que a sua ação seja alma. A ociosidade não é inimiga, é espelho, é portal, é possibilidade. Agora vá com leveza, e quando a vida pesar, volte aqui. Sempre que precisar, esta pausa estará te esperando, com carinho.